E aí galera, beleza? Meu nome é Felipe Ferreira, sou estudante de Direito, faço parte de um grupo de estudos chamado Direito em Foco. Nós estamos com um projeto agora de gravação de vídeos de Direito Constitucional. Eu vou falar agora sobre o Poder Judiciário. Primeiramente, o Poder Judiciário, assim como os outros poderes, tem funções típicas e funções atípicas. Sua função típica, aquela função para a qual foi criado, é a função jurisdicional. A função de julgar, resolver conflitos. Atipicamente, ele também exerce as funções de administrar e legislar. Exemplo de função atípica de administração é quando os tribunais realizam concursos públicos ou fazem contratação de prestadores de serviço. O exemplo de legislar é quando os tribunais criam seus próprios estatutos e o STF também, quando publica as súmulas vinculantes que têm força de lei, eles estão na função atípica de legislar. Os órgãos do Poder Judiciário estão organizados dessa maneira aqui. Na base, nós temos os juízes de primeiro grau. Na Justiça Comum, temos os juízes de direito, na Justiça Estadual, e os juízes federais na Justiça Federal. Na Justiça Especial do Trabalho, temos os juízes do trabalho. Na Justiça Eleitoral, temos os juízes eleitorais. Na Justiça Militar, os juízes militares. Em segundo grau, nós temos os tribunais. No Poder Judiciário Estadual, temos os tribunais de justiça. Na Justiça Federal, os tribunais regionais federais. Na Justiça do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho. Os tribunais regionais eleitorais na Justiça Eleitoral. Acima deles, nós temos os tribunais superiores. Na Justiça Comum, temos o STJ. E aqui eu vou circular o que nós chamamos de Justiça Comum. Ela é chamada de Justiça Comum porque ela funciona numa espécie de subsidiariedade. A Justiça Especial trata de assuntos específicos, como direito militar, direito eleitoral, direito do trabalho. O que não foi isso, o que não foi especial, cai aqui na jurisdição da Justiça Comum. Continuando os tribunais superiores. Tribunal Superior do Trabalho na Justiça do Trabalho. TSE, Tribunal Superior Eleitoral na Justiça Eleitoral. E o Superior Tribunal Militar na Justiça Militar. Acima de todos, como órgão máximo do Poder Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal. A nossa Corte Suprema, que ele é conhecido também como guardião da Constituição. É ele que tem a atribuição de dar a interpretação correta da Constituição. Além deles, nós temos também o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, porém não exerce a função típica de julgar, a função jurisdicional. Ele funciona como órgão de controle administrativo de todo o Poder Judiciário. Ele é a personificação das funções atípicas do Poder Judiciário. Falando da carreira de magistrado, os membros do Poder Judiciário, e aqui eu falo dos juízes, não são os analistas nem os técnicos dos tribunais, são os juízes propriamente dito, que exercem a função jurisdicional. A principal maneira de ingresso nessa carreira é através de um concurso público. Eles são submetidos a um concurso de provas e títulos e em todas as fases desse concurso haverá a participação da OAB. São várias fases, como prova objetiva, prova discursiva, prova oral. E eles entram no cargo de juiz substituto. O concurso é feito para ingressar no cargo de juiz substituto.
E tem um requisito muito cobrado em prova, que é do que o bacharel tem que ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica comprovada. As questões costumam apenas trocar esse número, confundir com outros prazos que nós veremos mais para frente. Mas lembre-se, o bacharel tem que comprovar 3 anos de atividade jurídica como requisito para a carreira de magistrado. Outra forma de ingresso é a do quinto constitucional. É mais uma possibilidade, fora o concurso público, de se tornar juiz. O que acontece? A Constituição diz que 1/5 dos membros de alguns tribunais virão dos membros do Ministério Público e da advocacia que tenham mais de 10 anos de experiência na profissão. Quais são os tribunais? Basicamente, a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho. Tribunal de Justiça, TRF, TST e TRT. Se você percebeu a falta do STJ, foi proposital, porque ele também tem essa possibilidade de ingresso, que não seja por concurso público, mas não é 1/5. No STJ, nós temos o terço constitucional. 1/3 dos seus membros virão dos membros do Ministério Público e da advocacia com mais de 10 anos de experiência. Continuando o tema de carreira dos magistrados, nós vamos ver agora as garantias dos membros do Poder Judiciário. As garantias são divididas em duas. As primeiras são as garantias de independência, que são 3. A primeira delas é a vitaliciedade. É um instituto parecido com a estabilidade que os servidores públicos têm, porém ela é maior. A vitaliciedade significa que ele não perderá o cargo será dele até a sua morte, a não ser que ele perca por uma sentença judicial transitada e julgada. Os magistrados atingem essa vitalicidade para os juízes de primeiro grau, aqueles que entram através de concurso público, entram no cargo de juiz substitutos, eles alcançam a vitalicidade a partir de 2 anos. Passado o estágio probatório, que para eles é de 2 anos, eles atingem a vitalicidade. Mas aqueles magistrados que entram diretamente nos tribunais de segundo grau, eles adquirem a vitalicidade imediatamente. Assim que eles são nomeados, assim que eles pisam no tribunal, eles já têm a vitalicidade. Não precisam esperar os 2 anos que os juízes concursados precisam. A segunda garantia é a inamovibilidade, que significa o quê? Que o magistrado não será removido de ofício contra a sua vontade. Ele tem essa garantia para poder exercer a sua função jurisdicional sem medo de represálias, sem medo de ser removido com algum tipo de perseguição. Mas essa garantia não é absoluta. Ele pode ser removido sim de ofício se houver um interesse público, mas nesse caso ele ainda tem direito à ampla defesa. A terceira garantia de independência é a irredutibilidade dos subsídios, que nada mais é do que a remuneração dos magistrados, que é paga em parcela única. Isso aqui a maioria dos trabalhadores tem garantido também, que é a irredutibilidade da sua remuneração. A segunda parte, o segundo tipo de garantias são as garantias de imparcialidade. Elas são verdadeiras vedações ou limites aos magistrados. A primeira delas é a acumulação de cargos ou funções. Eles são proibidos de acumular cargos, exceto se for um cargo de juiz com um cargo de professor.
Essa é a única possibilidade que os juízes têm de acumular cargos ou funções. A sua função de juiz, mais uma de professor. A segunda garantia de imparcialidade é receber custas ou participações em processos. Isso é para garantir que no juízo, na sua função jurisdicional, ele não vai se deixar influenciar pelos valores do processo. Independente do tamanho da causa, ele vai receber a mesma coisa nos seus subsídios, não vai ter participação. A terceira garantia, a terceira vedação é atividade político-partidária, justamente para que ele também não deixe que sua ideologia política influencie na sua função jurisdicional. E a próxima garantia é receber ajuda financeira de terceiros, salvo previsto em lei. As questões vão vir muito aqui, porque ele tem a vedação de receber contribuições de terceiros, porém ele tem uma possibilidade, se for previsto em lei. Por exemplo, ele pode receber participações em livros, publicações que ele tenha participado como autor, ou de palestras que ele porventura dê. A próxima garantia é a de exercer a advocacia no juízo que se afastou por no mínimo 3 anos. O que é que significa isso? É a chamada regra da quarentena. Por 3 anos depois que ele se afastar, ou por exoneração, ou por aposentadoria, naquele lugar que ele tinha jurisdição, ele não vai poder exercer a advocacia. É mais uma garantia de que ele não vai influenciar ali nos processos daquele local que ele tinha jurisdição. Para finalizar, só chamar a atenção para os prazos que costumam ser muito cobrados e dá para fazer uma confusão na nossa cabeça. 3 anos é o prazo de quarentena, que é a proibição de ele exercer a advocacia no lugar que ele tinha jurisdição. 3 anos também é o requisito de atividade jurídica para que ele ingresse no Poder Judiciário como juiz. E 2 anos é o prazo de estágio probatório que os juízes de primeiro grau são submetidos antes de atingir a vitaliciedade. Esse foi um vídeo curto, o primeiro vídeo do nosso projeto. Espero que tenha ajudado. A gente está aberto a sugestões. Se esse vídeo for postado no YouTube, curta, se inscreva no canal, comente, diga o que você quer ver aqui nesse canal. Até a próxima. Valeu!